eu sou Sabrina Krug e sou síndica profissional. Estou muito feliz em ter você aqui comigo para mais um programa Assuntos de Condomínio. E hoje eu trago como convidado o meu amigo Gino, da Múltiplos Corretora de Seguro. Tudo bem, Gino? Tudo bom, Sabrina. É um prazer estar aqui contigo e com teus telespectadores. Muito obrigada. Gino, hoje o nosso bate-papo vai girar em torno de seguro. O que é que o síndico deve saber sobre o seguro? Quais são os principais acontecimentos em prédios relacionados a seguro? Eu tenho um contato recente, né? Estou aprendendo sobre diversos assuntos. E justamente o programa ele surgiu para que pudesse usar essa minha experiência para outros síndicos também iniciantes ou síndicos moradores que estão aprendendo e querendo saber mais para melhorar a qualidade de vida em diversos condomínios. O que tu pode contar para nós? Qual a importância do seguro? Com certeza, Sabrina. O seguro, ele por lei, ele é obrigatório a contratação de todos os condomínios. Sejam eles comerciais, condomínios residenciais, condomínios mistos, de posição vertical ou horizontal. Então, por lei, no Brasil, todo síndico deve fazer a contratação do seu seguro. Isso está lá no Código Civil, né, no que diz como responsabilidade do síndico, a contratação e renovação de seguro. Exatamente. Ele responde, inclusive, civilmente e criminalmente por um fato ocorrido, né, no condomínio ou algum outro terceiro, se não tiver seguro para cobrir os danos causados ao próprio condomínio ou a um terceiro. Quais são os danos, ou os motivos que mais são acionados os seguros? Dentro da nossa corretora lá, eu acho que na maioria dos casos que as seguradoras acabam enfrentando, o maior dano ocasionado são as questões de danos elétricos, né, com esses temporais e a mudança de clima muito frequente, né, no estado. Os temporais acabam ocasionando muitas descargas elétricas. As descargas elétricas acabam vindo causar danos nos elevadores ou na própria tubulação de fios do condomínio, gerando um dano bem grave. Um conserto de um elevador hoje, em média, custa, dependendo da placa e do modelo, custa na faixa de R$30 mil, então é um prejuízo bem considerável. Né? Existe também uma diferença do elétrico e do raio, né? Porque o elétrico ele vai causar dano em placas e outras... Sim, mas a descarga elétrica ela acaba ocasionando uma descarga elétrica em toda a rede do bairro e vindo atingir o condomínio acaba descarregando, dando uma carga elétrica no equipamento do elevador, vindo a queimar as placas. Tá. E quais são as principais preocupações que o síndico deve ter na hora de fazer a contratação ou a renovação do seguro? O síndico ele deve ficar bem atento, né, às questões e às necessidades do condomínio, né? Como a gente tem dois tipos de contratação de seguros, temos a cobertura ampla, que ela abrange muito mais coberturas, e temos a cobertura simples, que são coberturas individualizadas, né? A gente contrata a cobertura obrigatória, que é incêndio, e depois o síndico vai optando por algumas outras coberturas adicionais. Isso é importante a gente ressaltar também, porque não existe um serviço pronto, né? Que a corretora oferece um pacote pronto. Não, cada condomínio, exatamente, cada condomínio tem a sua característica e a sua necessidade específica, né? Varia muito a questão de preço também, o histórico do condomínio. Se é um condomínio que apresenta muito sinistro, ele tende a ter uma taxa de prêmio mais alta, né? Depende da localização também da cidade, ou dentro da cidade também já tem alguma diferença de valores. Isso também pode mudar bastante, e dependendo da característica que o condomínio possa ter também, né? Se tem acesso à garagem, se não tem acesso à garagem, se tem guarda de veículos ou não. Então, cada condomínio tem a sua peculiaridade. O que diz, o que interfere também é o que vai dizer na convenção, no regimento interno. Por exemplo, se lá no regramento eles colocaram que o condomínio é responsável pelos carros, então é importante que o síndico se precavenha dessa forma. E aí proteja o bem dos moradores, né? Como sugestão, é bem importante também que a gente mantenha, e eu oriento aos nossos síndicos, né, segurados, que contrate, se tem um carro dentro das dependências do condomínio, independente de estar no regimento do condomínio ou não, a gente faz a contratação. As pessoas às vezes podem confundir essa cobertura de responsabilidade civil guarda de veículos, né? A princípio
pensaria, primeiro momento, que é uma cobertura que te garante o roubo ou o furto do veículo dentro do condomínio. Mas não só isso. Eu posso te dar um outro exemplo. Num dia de vendaval, pode voar uma telha do condomínio, uma placa, ou seja o que for, e cair num capô do carro, cair do para-brisa de um automóvel. Essa cobertura te garante a indenização e o conserto do veículo do terceiro, seja ele morador ou visitante, ou uma pessoa que está prestando serviço no condomínio. Me explica um pouquinho assim, o que são termos e condições gerais de um contrato de renovação? Termos e condições gerais são todas as bases e leis que regem a apólice de seguro, né? A apólice de seguro, ela vem com as nossas coberturas contratadas, os valores que o condomínio vai pagar e as franquias. Nas condições gerais vem minuciado todas as coberturas que foram contratadas, os riscos inclusos, os riscos excluídos, né? Todo o processo de como é contratado uma apólice de seguro e todas as suas leis que regem esse seguro. Tá. E em questão assim de participação de prejuízo, por exemplo, ou apólice, valor de apólice, né? Como que funciona? Existe um padrão ou isso pode ser mutável também? Ah, eu quero pagar só a franquia. Não, ou um percentual, como é que pode ser feito? Tá, e de uma forma geral, as seguradoras, todas elas operam do mesmo modo, tá? Algumas variam um pouco o valor da franquia para mais ou para menos, dependendo da cobertura. Mas, de fato, todas são um percentual do valor do prejuízo com um mínimo, ou seja, 10% de um prejuízo com um mínimo de R$ 2.500. Então, por exemplo, numa determinada situação onde o meu prejuízo para reparo foi R$ 800, né? R$800. E a minha franquia é 10% do valor com um valor mínimo de R$ 1.000, digamos. Não vale a pena acionar o seguro? Não vale a pena, não. A gente nem abre o sinistro, nem aciona o seguro. Tá. E em casos onde o valor daí do prejuízo é muito maior? Com certeza. Se nós tivermos um caso de prejuízo de R$ 10.000, com uma franquia de R$ 1.000, tanto os 10% quanto os R$ 1.000 se equiparam, né? Então é descontado R$ 1.000 e o condomínio recebe uma indenização de R$ 9.000. Um detalhe assim que eu tenho considerado importante é a gente considerar qual que é o valor dos bens que circulam dentro do condomínio, né? Por exemplo, qual que é a classificação dos veículos, se eu tenho carros de 50, 60, 80 mil, ou se eu tenho um condomínio luxuoso com carros de 200 ou até mais, né? E aí, para que essa cobertura, então, ela, de fato, proteja o bem, né? Exatamente. A gente procura fazer uma análise, né, em cima da condição, como tu disseste, né, da condição e da classe do prédio, né? E a gente mantém uma média dentro do que mais ou menos está valendo os automóveis estacionados dentro do condomínio. E em questão, assim, então, dos tipos de cobertura, tu comentaste que tem 2 tipos de cobertura. É optativo para o síndico escolher a cobertura indicada, que ele pretende pagar, de acordo com o que o condomínio pode? Exatamente. O condomínio tem 2 opções. O síndico pode contratar a cobertura ampla, que eu falei anteriormente, que ela engloba todas as coberturas disponíveis numa apólice, né? Ou a cobertura simples, que aí ele contrata obrigatoriamente a cobertura de incêndio, que essa não pode fugir, é uma cobertura obrigatória. Depois tem mais algumas sugestivas das seguradoras e as opcionais que ele pode contratar de acordo com a necessidade do condomínio. Tá. O programa ele é em si direcionado para os síndicos, tá? E aí tu me conta um pouco assim sobre a questão de responsabilidade civil do síndico e de que forma o seguro vem a contribuir com isso. O seguro é uma ferramenta de total garantia da administração e da conduta do síndico, né? Sempre uma cobertura que eu oriento e não deixo de contratar para o síndico é a cobertura de responsabilidade civil do condomínio e do síndico, né? Porque talvez uma decisão mal tomada do síndico ou do próprio condomínio possa vir a acarretar um prejuízo, né, para o próprio condomínio ou para um morador ou para um terceiro. Isso sim é uma responsabilidade bem importante. O síndico não pode abrir mão dessa cobertura. Outra situação importante que já chegou até mim é as pessoas perguntaram se na Assembleia os moradores decidirem por não fazer a contratação de um seguro. Ah, mas quem decidiu, né, foi a Assembleia Soberana, o síndico não tem poder de decisão.
Essa eu mesma já vou responder, porque na verdade a responsabilidade, mesmo que a decisão seja tomada em assembleia, é do síndico. Então, caso o síndico venha optar, vou seguir a decisão da assembleia e não vou contratar, ele vai ser responsabilizado, né? Exatamente, essa é uma prática que existia há muito tempo atrás, os condôminos acharem que era um investimento ou um gasto desnecessário, mas hoje a orientação é expressa e máxima, não se deve manter um condomínio sem seguro, independente dele ser novo ou dele ser antigo, dele ser velho, independente, o síndico responde civilmente e criminalmente por essa situação. Essa é apenas uma das inúmeras situações onde a gente tenta mostrar a seriedade, né, de que é assumir um cargo de síndico. Voltamos então no próximo episódio para falar um pouquinho mais de seguro e eu vou pedir para o Gino nos contar aí peculiaridades e situações corriqueiras que aconteceram. Até lá!